Boa tarde! Começa agora o Redação Regional, trazendo para você as principais notícias da Baixada Santista. Está sendo velado neste momento na Memorial Necrópole Ecumênica o corpo do ex-técnico do Santos Futebol Clube, Francisco Ferreira de Aguiar, mais conhecido como Chico Formiga. Ele morreu ontem à noite de um infarte fulminante no próprio apartamento em São Vicente. Formiga treinou o Santos em 78, comandou a geração que ficou conhecida como Meninos da Vila, o time que venceria o Campeonato Paulista daquele ano, revelando nomes como Pita, Juari e João Paulo. O enterro do ex-técnico será às 5 da tarde. Casos de possíveis erros médicos no Hospital Frei Galvão estão sendo analisados por comissão do Conselho Regional de Medicina. Segundo dados do órgão, denúncias desse tipo aumentaram na Baixada Santista no ano passado, se comparado a 2010. Danilo Queiroz morreu em fevereiro deste ano, após ser operado e diagnosticado com apendicite em estado avançado no Hospital Frei Galvão. A família acusa a unidade de saúde por erro médico e atendimento tardio. Ela já estava suporada e não conseguiu fazer nada. Ele não voltou da anestesia. Não tinha UTI para colocar ele. E ele foi para o quarto, às 2 horas da manhã veio uma médica da UTI, falou que não tinha leito para ele, que ele estava praticamente em óbito. E ela levou ele para a sala de emergência, entubou, induziu em coma e aí ele faleceu na manhã de sábado. Foi muito sofrimento, muito sofrimento, sem nenhuma atitude do hospital. Já este menino precisou ser operado 2 vezes pelo mesmo problema, apendicite. O hospital responsável pelo atendimento também foi o Frei Galvão. Não tem uma só noite que ele não acorde gritando, né? Bastante pesadelos, né? E assim, não está bem, não voltou para o colégio ainda, né? Quase 50 dias sem ir para a escola. Ficou 14 dias sem comer. 14 dias sem comer e sem beber água. Causou inclusive a perfuração de parte do intestino. Ele precisou pôr uma sonda no nariz, porque vomitava o tempo todo aquele líquido. O dreno sempre era o mesmo líquido, evacuava o tempo todo o mesmo líquido. Então imagina, 3 lugares, ele liberando um líquido que vinha do intestino. As famílias dos pacientes realizaram protestos e manifestações e denunciaram o hospital ao Ministério Público e ao Conselho Regional de Medicina. A responsabilidade de fiscalizar é da Prefeitura. Em entrevista coletiva, a secretária de Saúde da cidade afirmou que o Hospital Frei Galvão passou por vistoria e não apresenta irregularidades. Tanto em termos de vigilância sanitária, o hospital está em condições plenas de uso. Quando não houve a verificação de nenhum tipo de problema para inviabilizar o funcionamento adequado. E em termos de vigilância epidemiológica, foi feita uma análise de todos os casos de infecção do hospital. Isso é uma taxa que é estudada e faz-se comparativo com a taxa da região e a taxa aceitável em termos de Organização Mundial de Saúde. A taxa de infecção do Hospital Frei Galvão está abaixo até da taxa de infecção hospitalar da nossa região. Já os atos médicos são avaliados pelo Conselho. Os casos estão sendo apurados por uma sindicância interna. Existe um conselheiro responsável por essa sindicância e ele vai apurar isso de todas as formas. Então, pedir prontuário, identificar quais foram os médicos que atuaram, todos os médicos vão ser chamados a prestar algum depoimento. Então, uma vez essa sindicância toda apurada, toda instruída, ela vai para uma câmara de debate. Vai ser decidido ou pelo arquivamento, se não houver nenhum indício de infração a algum código, algum item do Código de Ética, ou pela abertura de um processo se chegar à conclusão que houve alguma infração. Só no ano passado, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo recebeu cerca de 300 denúncias de supostos erros médicos, uma média de 25 por mês. O número é 20% maior do que o registrado em 2010. Se condenado, o médico pode receber punições que vão desde a advertência à cassação do exercício profissional.
A gente está preocupado com a formação acadêmica, a gente cutuca o MEC, né? Assim, cutuca que eu digo no bom sentido, né? A gente informa, a gente publica trabalho, a gente tenta fazer prova, porque assim, nós não temos essa competência de fiscalizar, muito menos de punir. O que a gente tem é tentar trabalhar e informar o órgão específico, e é nesse sentido. Denúncias podem ser feitas na ouvidoria do SUS pelo telefone 0800 77 000 732 ou ao Conselho Regional de Medicina no 3223 2666. A Baixada Santista é a segunda região no estado de São Paulo com o maior número de autuações pela lei anti-álcool, de acordo com o balanço da Secretaria de Estado da Saúde. A lei que proíbe o consumo e a venda de bebidas para menores de idade entrou em vigor no final de novembro. Essa é uma das notícias em destaque no nosso site. Boa tarde, Júlia. Oi, Renan, boa tarde. Foram 16 mil inspeções na região e 180 multas aplicadas. A maior parte das autuações, 65%, se refere a bebidas alcoólicas misturadas a outros produtos, como refrigerantes, água e sucos em uma mesma gôndola. A reportagem completa está no nosso site santaceciliatv.com.br/redação regional. Representantes de movimentos populares pró-moradia ocuparam as galerias da Câmara de Santos. O objetivo era pressionar os vereadores a votarem projeto de áreas destinadas à construção de conjuntos habitacionais. Seu Olival mora nessa casa no bairro Vila Progresso, no Morro da Nova Sintra, em Santos, há mais de 30 anos. O aposentado paga mensalmente R$ 340 de aluguel. Assim como ele, outras 850 famílias vivem nas mesmas condições, em locais de difícil acesso e com pouca infraestrutura como este. Aqui é muito difícil para nós. Além da passagem ser muito cara, é difícil o acesso aqui e muita dificuldade. Uma coisa que nós temos muita dificuldade, até um táxi para subir aqui, eles cobram uma taxa para poder subir nos morros. Há 6 anos, seu Olival se cadastrou em um programa de moradia popular do governo federal. Desde então, espera com ansiedade a construção de novas habitações. Em Santos, 5.800 famílias passam pela mesma situação. Nós procuramos a melhoria seguinte, para que nós possamos conseguir a moradia digna, que nós tenhamos uma moradia digna, assim, o terreno sendo nosso. Em novembro do ano passado, a Secretaria de Patrimônio da União cedeu 3 áreas para a Prefeitura. No local serão construídas moradias populares para 180 famílias. Os terrenos ficam entre a rua Comendador Martins e Senador Feijó, entre a Washington Luiz e a Constituição e entre a Constituição e a Conselheiro Nébias. Para agilizar a construção de moradias populares em locais como esses, no dia 15 de dezembro do ano passado, o prefeito de Santos, João Paulo Papa, enviou à Câmara um projeto de lei para a criação de novas zonas especiais de interesse social. Do projeto até hoje foram 5 meses de espera. A demora foi motivo de protestos durante a sessão da Câmara de ontem. Cerca de 300 pessoas compareceram para cobrar as autoridades. A nossa intenção é pedir aos vereadores que agilizem o processo de votação, que está demorando muito. O projeto de lei prevê a aprovação de mais 9 áreas para a construção de conjuntos habitacionais. Caso passe, a iniciativa beneficiará muitas famílias. Nós queremos agora essa resolução. Quem não paga aluguel, investe em educação, principalmente como eu. Esses R$400 eu podia pagar um convênio médico, eu poderia estar pagando um curso para os meus filhos, podia estar até ajudando numa faculdade. Aluguel em Santos é um dos mais caros que existe aqui da Baixada Santista. O assunto será tema de audiência pública marcada entre os vereadores e representantes dos movimentos populares pró-moradia, quarta-feira da semana que vem. E a edição de hoje do Redação Regional termina aqui. Mas pelo nosso site e pela Santa Cecília FM, você continua acompanhando as principais notícias da Baixada Santista. Às 7h15 da noite tem Caderno Regional. E você não pode perder as finais dos Jogos da Unisanta. Anote aí, a partir das 7 da noite no ginásio Laerte Gonçalves, tem vôlei masculino e feminino. No centro de treinamento, a partir das 7h30, tem Futebol Society, entre Fisioterapia Unisanta e Engenharia Unisanta. E em seguida, no poliesportivo, é vez do futsal. Direito Unisanta contra Administração Unisanta. Não perca! Nós voltamos amanhã. Tchau!